Eu sou a Iana Torres. Meu nome é Ivana Lara. Nós somos alunos do 4º semestre e a gente fez o projeto Labirinto Casa na Árvore. Então, eu sou o João Vitor Barroso Alves, sou aluno do curso de Sistemas e Mídias Digitais, estou no 4º semestre e participei aqui do projeto Labirinto, construindo a experiência aqui Casa do Terror. E meu nome é Vladia Helen Ferreira Farias, também do 4º semestre. Então, o projeto é um labirinto verticalmente, então você vai escalando e vai subindo andares. O intuito era fazer uma casa na árvore com a sensação de que você, dentro do óculos, é uma pessoa muito pequena e as coisas são muito grandes. Então, tá tudo numa escala gigantesca e é pra você realmente sentir tipo uma formiguinha dentro da casa. A gente pensava primeiro no quê? Numa casa Era algo mais alucinógena, mistério. A gente pensou em e algo tal. tipo de criar uma historinha de assassinato ou algo do tipo. Só que aí, assim, pra colocar num projeto a gente tem que fechar um escopo, né? Aí a gente pensou, certo, vamos criar uma casa com aspectos de terror, aspecto da pessoa sentir que tá... Porque a ideia era a pessoa explorar um ambiente, né? A gente saiu pesquisando referências, principalmente baseado em filmes de terror como O Iluminado. A ideia inicial era, tipo assim, tanto fazer uma questão de exploração em escala pequena, em que a pessoa tivesse em escala pequena, mas não só uma exploração em um mundo normal, mas que fosse um pouco fantasioso. Então, que ela pudesse olhar esse mundo tanto em uma escala pequena, tanto uma questão mais fantasiosa, para querer explorar mais esses aspectos. Eu diria uma experiência de realidade virtual, onde você pode explorar e experimentar uma certa sensação. No nosso caso, uma sensação de terror, suspense, tensão. Eu diria isso. A gente enviaram no e-mail do curso, tinha no Discord, só que eu achava que não tinha como fazer, porque eu não tinha um óculos e eu achava que meu computador não ia rodar, ia ter que instalar um monte de coisas. Aí teve a aula que o senhor explicou direitinho o que era, e a gente veio aqui, a gente viu os equipamentos e a possibilidade de a gente vir aqui usar e ficar o tempo todo com óculos e poder testar, assim, foi a parte que fez a gente realmente continuar com o projeto. Assim, o professor disse na aula, e eu também já tinha visto o cartaz lá no labirinto e tal. Foi. E a primeira ideia foi, nunca conseguirei fazer. Não vou nem tentar. Aí, quem falou foi o professor. Bora, não sei o que, não custa nada, não sei o que. Aí, minha, foi isso. Assim, na primeira ideia, eu pensei que tinha que ter a habilidade lá do Unity, de Blender, e eu não sabia nada. Pensei, pô, já não é pra mim, né? Mas o senhor explicou tudo, falou que a gente não precisava de nada disso. Aí eu, pô, se a gente tentar, pelo menos a gente conseguiu fazer um quarto. A gente já não conseguiu, vamos só tentar, né? Se fazer um quarto tá bom demais, pra mim era assim. E aí a gente foi. Pelo menos eu entrei assim. Acho que é porque era algo que a gente nunca tinha tentado. A gente nunca tinha feito, nunca tinha tentado. É algo interessante que é da nossa área, que o SMD envolve essas questões de jogo, design, programação e tal. Então, acho que misturava de tudo um pouco do SMD, e representa o SMD. E é interessante a gente aprender a fazer esses produtos, essas coisas de desenvolvimento. Acho que foi isso mesmo, vontade de aprender a fazer, porque é muito interessante. Na nossa área, a gente sempre quer fazer de tudo um pouco. Eu não achava que eu ia terminar esse ano com um projeto relativamente tão grande quanto esse. Porque foram várias habilidades que a gente teve que conseguir de mexer com óculos mesmo, tipo, ter um óculos ali e entender como é que é o espaço dentro do óculos. Porque eu já tinha testado. Assim, a gente já tinha experimentado, assim, questão de realidade virtual antigamente. Era uma tecnologia mais antiga. Isso, era uma tecnologia mais antiga, era acho que era da Samsung. Não tinha muita interatividade, E foi bem limitado. era uma coisa bem limitada. Então, a experiência que a gente teve com esse óculos, né, que é o Quest 2, né? O Quest 2 possibilitou, assim, uma visão mais diferente, porque tem mais interação, tem mais possibilidade. E o desenvolvimento é muito legal porque você tem que desenvolver e testar, desenvolver e testar. E aí você testa ali coloca no óculos, sentindo ali o que seu usuário vai sentir, e acho que é uma coisa assim muito, muito legal. Ter acesso ao óculos por muito tempo, por longos períodos, é completamente diferente de ter o acesso ao óculos em uma feira por 5 minutos. Que, tipo assim, é uma experiência na feira, seria muito pequena, seria
não ia realmente entender como é que é estar ali naquele ambiente. Se você tá dentro, você tá em outro mundo, só que ainda parece algo muito real. Eu não tinha experiência nenhuma com VR, então para mim foi a primeira vez que eu tava vendo, né? E é muito interessante, assim, essa questão, para mim, totalmente interessante. Eu realmente, é uma da parte que me chamou a atenção, porque eu realmente nunca tinha trabalhado e não sabia como é que ia trabalhar. É realmente muito interessante como tudo se junta ali. Eu não sabia que, por exemplo, tinha questões físicas que você podia aplicar. Não sabia que você podia escalar uma escada. Então, tipo assim, a gente, quando a gente não conhece muito, então a gente limita um pouco a questão. E quando a gente conhece, a gente já vai pensando nos horizontes, em cada área que a gente consegue explorar. No começo eu achava que ia ser muito impossível de conseguir chegar no fim de semestre com o projeto pronto. Só que na hora que você realmente usa o óculos ali, você entende quais são as limitações, quais são as possibilidades que você consegue usar. Então, o negócio da escalada, na hora que eu vi o projeto no YouTube que tinha a possibilidade de escalada, nossa, eu falei, eu quero isso no meu. Porque como a gente desde o começo tinha pensado em fazer algo vertical, a escalada é algo muito mais interagível e muito mais divertido de fazer no VR do que um elevador que você para, fica parado, fecha e abre a porta. Aí, tipo assim, ter isso no dia que eu consegui fazer funcionar, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei pulando, eu chamei todo mundo que tava aqui, dos nossos amigos, pra vir testar. Eles ficaram, tipo, maravilhados. Então, ter o acesso ao VR já abre muita porta, como a Ivna falou, que você entende o que é que dá pra fazer nele. Eu programo e também faço algumas coisas de design, essas coisas. Sistemas. Só sistemas. O design que eu sei é muito básico. Eu fiquei mais na parte do desenvolvimento e a Vládia e o Wilson ficaram mais na parte de pesquisa, de direção de arte, de pegar referências, de testar. Por exemplo, quando eu tava lá desenvolvendo, a Vládia ia lá e dava os pitacos dela na iluminação. Ah, isso aqui não tá legal e tal. Aí mexia na luz e tal. Aí a Vládia também ficou com a parte de pegar os elementos, pesquisar os materiais. Inclusive até modificou alguns materiais no Substance Paint, né? Ficaram muito bons. Tinha que ter sangue, porque terror. Tal, ela ajeitou essas coisas. Foi basicamente isso. Eu desenvolvia, mais assim direto por causa do computador. E ela e o Wilson iam mais pra parte de pesquisar as coisas, os elementos e tal. Pra mim foi realmente usar a engine de ir pegar e construir o mapa. Não na parte de modelagem, porque eu não tenho interesse. Mas da parte de fazer o level design, de achar erro, de otimizar, de colocar a luz no lugar certo para dar uma ambiência. Essa parte, assim, de construir é a melhor parte. Pra mim foi a parte de modelagem, até porque foi o que eu consegui mexer. Eu sempre vinha pra cá pra conseguir mexer, porque eu não tinha como baixar o Blender em casa. Foi um pouco difícil por causa disso, porque como eu não tinha computador, eu tinha que vir pra cá, dedicar o tempo, e eu tinha, sei lá, 2 horas pra aprender Blender. Aí depois, do outro dia, mais 2 horas pra fazer um objeto. Então era assim. Mas apesar disso, foi a parte que mais interessante pra mim. E tanto essa parte da modelagem no Blender, como também a parte do Substance, né? Bom, eu achei muito interessante a parte de mexer, especialmente com a fotografia da cena, para criar o clima do cenário. E eu também achei muito interessante mexer no Substance Painter para ajustar as texturas. No meu caso, foi a questão mesmo de level design, que foi assim, no começo tava o que tava me dando mais problema, como é que bota esse negócio aqui e tal. Aí foi mesmo construir ali e também, assim, mais agora pro final, que eu comecei a mexer nas blueprints, eu achei muito interessante o jeito que as coisas são constituídas, porque é uma programação mais simplificada, não diria simplificada, diria assim, mais... É uma programação visual que é mais intuitiva, diria. Bem mais intuitiva do que você começar a encher de código lá. Eu acho que eu vou fazer. Eu não pensava em fazer direção de artes, talvez agora eu vá à produção audiovisual também, porque até, mesmo que não seja para isso, ter acesso à câmera, tipo, ver o senhor mexendo na câmera, já abre alguma porta, tipo, talvez isso seja interessante. Abriu, assim, modelagem 3D que eu achava que eu nunca ia fazer, talvez eu venha a fazer.
Resolver bugs, né? Resolver bugs é uma das coisas que também eu achei muito legal, porque, tipo, nessa vida de desenvolvimento sempre vai ter, sempre vai ter. Então, é interessante você pegar uma coisa, sair e procurar. E também a Unreal tem lá um fórum, né, cheio de para resolver esses problemas, e aí você vai pesquisar, resolve esse bug e tal. Então, eu acho que foi um bom aprendizado de questão de material, textura, elementos. E foi muito bom. Eu acho que tem muitas partes que são muito interessantes. Por exemplo, a gente consegue aplicar as questões de fotografia, a gente consegue aplicar as questões de direção de arte que a gente ainda não teve, mas que a gente consegue já ter uma ideia de como é, de como fazer essas coisas assim. E além disso, trabalhar tudo isso de questão de 3D e de óculos de realidade virtual, que eu particularmente nunca tive essa experiência. Então, para mim, é muito interessante. Assim, de cara, eu já, como até outros já comentaram, eu acho assim, um dos laboratórios mais top aqui do SMD, pela possibilidade de fazer algo tão mais diferenciado do que os outros. Não que os outros também não façam, mas eu achei uma experiência muito, muito boa, porque, tipo, não é todo mundo que tem um computador gamer em casa, não é todo mundo que vai ter acesso a um ambiente onde você possa desenvolver mídias, multimídias, né? Nessa área do campo visual, nessa área da computação gráfica, que exige armazenamento, que exige tecnologia. E esse laboratório possibilitou isso, e não só possibilitou as ferramentas, mas também possibilitou o aprendizado, a experiência, a conexão com outras pessoas que ajudaram, que agregam. Então eu acho assim super relevante. Ontem eu precisava fazer uma tampinha para minha câmera, eu cheguei aqui, 3 minutos estava pronto, imprimir 3D. Aí os computadores também, o meu computador é relativamente bom, mas os dos daqui são muito melhores. Então, para testar as coisas, eu venho para cá para não ficar quebrando o meu lá. Assim, ano que vem eu vou fazer a mesma coisa, eu vou vir aqui de vez em quando usar só o equipamento mesmo. Eu acho que foi, tipo assim, abriu portas, porque realmente não dava pra, por exemplo, não só a questão de equipamentos, mas em questão de auxílio. Pode estar o Blender lá na primeira sala, eu acho que eu não ia fazer nada se estivesse lá, entendeu? Mas estando aqui, auxílio, gente falando, você pergunta alguma coisa. Tipo assim, isso abriu portas, contribuiu para que a gente conseguisse criar todas essas coisas. Foi muito legal, eu gostei.